É bastante importante para nós hoje, que vivemos uma época de alguns ensinamentos, que não existe padrões bíblicos. E a lição fala sobre o jejum. Foi lido aqui, em Atos, principalmente, capítulo 13, capítulo 4 de Mateus, fala do jejum de Jesus. Mas no capítulo 13 de Atos, fala que a igreja de Antioquia, ela orava e jejuava para enviar os obreiros, E interessante que eles orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Não foram os líderes que tomaram a iniciativa, mas foi o Espírito Santo. Então, o jejum que Deus requer. Nós vamos falar exatamente sobre isso. O jejum que Deus requer. E não o jejum que nós cremos, que nós praticamos muitas vezes, e que as pessoas dizem, eu vou jejuar de Coca-Cola. Espera aí, vou jejuar de chocolate, vou jejuar... Não, o jejum, nós vamos ver aqui que o jejum exatamente é uma prática espiritual. A igreja, quando ela jejua, ela está fazendo um culto racional a Deus no seu conceito. E na lição aqui, já na introdução da lição aqui, na margem direita, diz aqui a necessidade do jejum, e no final o autor coloca uma coisa que eu achei impressionante. A prática do jejum fortalece a vida espiritual, aproxima o crente de Deus, conduz à santificação e ao desejo de servir ao reino. Olha o que o jejum traz para a vida espiritual. Primeira coisa aí, aproxima o crente de Deus. Por quê? O jejum é voltado para Deus. Então você está jejuando, e nós vamos ver agora o critério no jejum, que é o louvor, a adoração, a leitura da Bíblia, todas aquelas coisas. Pastor, eu estou trabalhando. Nada impede você estar trabalhando e você está orando, e você está louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Primeira coisa então, aproxima o crente de Deus, conduz à santificação. O jejum é voltado à vida pessoal. Santificação é algo pessoal. Seguir a paz com todos, agora no relacionamento. E a santificação, quer dizer, você tem que santificar, é algo pessoal, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, primeiro aproxima o crente, segundo conduz a santificação, e terceiro, automaticamente o desejo de servir do reino de Deus. Sem se aproximar de Deus, sem santificação, não existe desejo de trabalhar na obra de Deus. Eu achei isso aqui impressionante, e é uma realidade. Isso faz parte do tributo missionário. Sem você ser um servo de Deus, uma serva de Deus, meu irmão, são poucas pessoas que têm interesse em trabalhar na obra de Deus e pregar o evangelho do reino. Por quê? Porque isso aqui faz parte do padrão. Quer dizer, isso aqui são os alicerces para a vida do obreiro. Então, o que é o jejum? Muitas pessoas acham que jejuar, e o povo de Israel perdeu muito com isso. Quando você pega Zacarias capítulo 7, o povo questiona a Deus, principalmente o sacerdote. E quando nós jejuamos no 5º, no 7º, no 8º mês, aí Deus fala assim, você jejuasse para mim? Quando vocês comeram, foi para mim que vocês comeram? Porque muitas vezes, irmãos, nós jejuamos devido a uma necessidade. E Deus fala para o povo de Israel, porque Isaías 58 dá para você entender que é exatamente o culto devocional de nós hoje, o jejum de todos os dias. E quando a gente olha para o povo de Israel, o povo quiser contender com Deus e dizer assim, mas quando nós jejuamos, e o Senhor não respondeu nada, Deus fala, mas vocês quando comeram foi para mim? Quando vocês jejuaram foi para mim ou jejuaram para a vossa necessidade? Quando você pega o livro do profeta Joel e você vai fazer uma interpretação do capítulo 1, sem uma ideologia teológica, você vai ver ali quando fala que o sacerdote tinha que rasgar as suas vestes, passar a noite, a congregação toda, o sacerdote, o levita, o ancião, o jovem, o moço, a moça, em consagração a Deus, ali está dizendo exatamente sobre essa questão. O jejum a Deus é culto de louvor e adoração a Deus com abstinência das práticas cotidianas. A pessoa deixa o sexo, deixa o café, deixa o leite, deixa o pão, deixa o almoço, deixa a água, como Jesus, lembra que Mateus. Jesus deixou de comer, de beber água, e a Bíblia fala que depois ele teve fome.
Hoje, irmãos, as pessoas jejuam de Coca-Cola, de chocolate, jejua de feijoada, né, para não engordar. Irmão, isso não é jejum, isso aí... mas Deus recebe. Não estou dizendo que Deus não recebe. É a mesma coisa quando você pega o texto de Joel, capítulo 1, e você vai ver que o jejum, basicamente, e na Bíblia Sagrada, era de pôr do sol a pôr do sol. Deus recebe o jejum da meia-noite ao meio-dia, da meia-noite às 10 da manhã, recebe, irmãos, recebe, porque você faz de coração, você faz para Deus, Deus recebe. Mas nós queremos falar sobre o jejum que agrada a Deus. Então o jejum que agrada a Deus, muitas vezes, é diferente nos conceitos. Veja bem, eu vou jejuar, então 11 horas da noite eu encho a pança, né? Tomo bastante água, aí levanto 9 horas da manhã, aí meio-dia, jejuei até meio-dia. É complicado, né? Não é assim, né? Então, quer dizer, porque no Velho Testamento, você vai encontrar na época de Jesus, existiam as vigílias do dia. A primeira vigília, das 6 às 9 da manhã, a segunda das 9 ao meio-dia, a terceira da meio-dia às 3 da tarde, a quarta vigília das 3 às 18, quer dizer, das 15 às 18. E esse jejum, surge uma pergunta agora, por que jejuar? Eu jejuo para a minha necessidade, para a necessidade da igreja, para a necessidade da minha família, necessidade da nação. Na Bíblia Sagrada você encontra várias maneiras e motivos para você jejuar. Maneiras e motivos para jejuar. Só que muitas vezes, irmãos, o nosso jejum é voltado somente para nós. Nós hoje, infelizmente, e lá você vai encontrar, lá no Velho Testamento, vamos dizer, o caso de Esther, o jejum de Esther, o povo jejuou devido a uma necessidade da nação. Hoje, nós como igreja, nós deveríamos ter um dia de jejum pelo nosso Brasil. Se não levantar um líder nacional aí, intimando o pessoal, vamos jejuar pelo nosso Brasil, os cristãos hoje não têm essa iniciativa. Hoje eu vou jejuar pelo meu país. E Deus vai receber? Deus vai receber. E Deus pode mudar? Pode. E é como o presbítero Luiz fala, e com razão. O que está acontecendo hoje é resultado das nossas orações, da oração da igreja. Por que a igreja orou tanto tempo, tantos anos orando, desde 1980 e pouco, que a igreja orando pelo Brasil, para o Brasil ser cristão, para Deus agir? Agora Deus está agindo. Deus está agindo. Então nós temos que continuar orando e jejuando. E quando a gente olha para essa necessidade aqui, né, o jejum, aí você vai ver exatamente aqui a introdução da lição, o autor dizendo, olha, a ênfase à vida devocional é resultado do avivamento. Estudar a Bíblia é procurar vivê-la. Dedicar-se à oração e ao jejum são atividades de pessoas que estão muito preocupadas com seu relacionamento com Deus. Então, estudar a Bíblia é procurar vivê-la. E agora, veja bem, dedicar-se à oração e ao jejum são atividades de pessoas que estão muito preocupadas com seu relacionamento com Deus. Leio a Bíblia, não oro, não jejuo, automaticamente eu vou ter muito conhecimento, mas pouco relacionamento. É a questão do crescer equilibrado. Crescer na graça fica engraçado. E crescer no conhecimento fica demagogo. Então que existia um equilíbrio. E isso aqui é bem colocado. Estudar a Bíblia e procurar vivê-la, dedicar-se à oração e jejum, são atividades de pessoas que estão muito preocupadas por seu relacionamento com Deus. Então o jejum é um culto pessoal, racional. Olha, eu quero ter uma intimidade com Deus maior. Eu quero ter um relacionamento com Deus maior. O que Jesus falou sobre isso? Quando os discípulos foram chamados para expulsar aquele demônio que não conseguiram. O que Jesus falou para eles assim? Ô geração incrédula, até quando vou estar convosco que vocês vão padecer? Essa casta não sai, não sei, por jejum e oração. Quer dizer, o relacionamento de Deus com a pessoa é que vai exercer a atividade sobrenatural do Espírito Santo para expulsar aquela casta de demônio. E quando você olha para a lição aqui, você, no entanto, muitas pessoas vão se acomodando. Isso aqui é o fator
número 1 da negligência espiritual: acomodação. Tá tudo bem, eu estou bem empregado, meu salário está bem, tá tudo bem em casa, tá tudo... Irmão, tá bem na igreja, eu vou lá, adoro a Deus, eu vou lá, sabe, eu participo do culto, tá tudo certo. Para que jejuar? Para que orar? Para que estudar a Bíblia, para viver a Bíblia Sagrada? Então, acomodação. Esse é o problema número 1 do ser humano. Ele se acomoda com tudo. É que nem a pessoa, nos primeiros 3 meses que ele entra numa empresa, ele trabalha tudo certinho. Passou a experiência, já perde 30% daquele vigor. Passou 10 anos, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Existe exceção? Existe. Mas a maioria se acomoda. E principalmente ele procura hoje, nessa questão dos sindicatos aí, procurar exatamente um álibi, né? Ou um direito de ele permanecer na empresa. E, meu amigo, aí ele manda no patrão. Eu sei porque eu cansei de ver isso. Pessoas que chegavam na empresa, tinham que buscar na portaria porque não podia andar. Saía do portão para fora e ia trabalhar de pedreiro. Acomodação é o fator número 1 do cristianismo hoje. As pessoas estão acomodadas, as pessoas estão vivendo um cristianismo de acomodação. Então, no entanto, muitas pessoas vão se acomodando. Passam a ler menos a Bíblia, a orar e a jejuar, não oram, que nos ensina a Escritura sobre jejum. É uma atividade saudável para a nossa fé. Vamos ver que a lição diz sobre isso. Atividade saudável. O jejum é uma atividade saudável. É o seu culto racional. Traz entendimento, traz comunhão, traz intelecto. Então o jejum é a abstinência total de alimentos. Eu vou deixar de me alimentar, de tomar água e vou exatamente jejuar. Eu louvo a Deus, irmãos, que no começo da minha conversão, chegava na sexta-feira à noite, o nosso pastor já falava assim: olha, você se alimenta, toma água, porque nós vamos levar somente a Bíblia e o inário. Nós vamos lá para a 4ª divisão, lá tinha um rancho lá, tinha um lugar lá, e a gente ia lá, ficava na sexta-feira, chegava de manhã cedo, às vezes uns estavam com sono, cochilava, outros continuavam orando. No sábado, quando chegava meio-dia, muitas vezes as pessoas estavam até com dor de cabeça. Mas depois das 3 horas da tarde, você não sentia mais nada. E quantas vezes nós ficávamos até no domingo, às 6 horas da manhã, para vir para a escola bíblica dominical. Irmãos, tudo era diferente. A escola dominical tinha profecia, revelação, tinha o batismo com o Espírito Santo naquela época, era coisa normal. Coisa normal. Hoje é até os dons espirituais é até uma coisa sobrenatural na vida da igreja. Naquela época era coisa normal. Por quê? Porque existia um relacionamento. Então você, veja bem, deve ser uma prática religiosa voluntária associada à pureza de vida. As pessoas tinham que procurar exatamente, no povo de Israel, Isaías 58, uma pureza de vida. Hoje as pessoas jejuam não para ter uma vida pura com Deus, mas para, muitas vezes, satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas necessidades. E quando a gente olha para essa questão aqui, à luz do Novo Testamento, não podemos concordar com alguns conceitos que você vê aqui sobre o jejum, né? Da penitência, que você faz muitas vezes, fazendo coisas que não deveria fazer. Não é isso não. Vamos ver a base do Novo Testamento, baseado em Hebreus capítulo 10, verso 18. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 10, verso 18, que diz assim. Olha só que diz aí, Hebreus 10, 18. Diz assim a palavra do Senhor: ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Quando você lembra de tudo que você fez, quando você lembra que o Espírito Santo testificou e o concerto que havia com o Senhor, com Deus, através de Jesus Cristo, você olha aqui, você vai ver exatamente que, olha só, ora, onde há remissão dos pecados, não há mais obração pelo pecado. Foi remido.
você não vai ter necessidade de Jesus fazer outra obra pelo seu pecado. Mas o jejum é para você ficar protegido do pecado. Porque o jejum traz a comunhão com Deus. Automaticamente essa vida com Deus não vai deixar você viver na prática do pecado. Essa é a questão. À luz do Novo Testamento não podemos concordar com tal conceito sobre essa questão da penitência, de você fazer um sacrifício para Deus. Você não vai fazer um jejum para sacrificar para Deus. Você vai fazer um jejum para você ter comunhão com Deus. Jejum não é sacrifício. Jesus falou, quando você jejuar, não é para você fazer como os fariseus faziam, que a cara de triste. Não, levanta, lava o seu rosto, unge seu rosto, penteia seu cabelo, se mostra alegre, contente. Esse é o jejum. Esse é o jejum. Não é para você pagar pecado. Jejum não é para pagar pecado. Jejum é o culto racional, é entendimento. É para você buscar comunhão com Deus, porque os seus pecados já foram pagos por Jesus. Agora você quer mais comunhão com Deus. E nós muitas vezes erramos nisso, porque nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é você adquirir do Espírito Santo, quando na verdade não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo adquirir mais de você, porque ele está em você, ele quer dominar você. O jejum leva a isso. Mortificar a carne para a vida espiritual, sobrepor a carne. Então quando a gente olha para essa questão, agora vem aqui o ensinamento. O que podemos deduzir mediante o estudo bíblico é que o jejum libera forças espirituais. É verdade, irmãos. Eu tenho uma experiência sobre essa questão de liberar forças espirituais. Nessa época a gente jejuava e orava bastante. Certa feita eu estava ali em Santo André, na Bernardino de Campos, eu pegava meu ônibus naquele ponto, bem no começo da Bernardino de Campos, eu pegava o ônibus ali para ir para minha casa. E eu cheguei lá um dia, e tinha uma pessoa lá, e a pessoa, quando olhou para mim, saiu correndo xingando. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo comigo, né? Mas a pessoa xingava e apontava, e saiu correndo. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Bom, aí, né, passado uns 2, 3 dias, e eu com aquilo na minha cabeça, falei, meu Deus, não estou entendendo esse negócio aí. Será que, né, fiz alguma coisa? Aí eu peguei um ônibus para ir trabalhar. E eu peguei o ônibus, quando chegou lá na Príncipe de Gales, lá em cima, subiu uma mulher. E essa mulher, eu estava em pé, o ônibus estava lotado, e naquela época, você entrava pela frente para descer, não, entrava por trás para descer pela frente, né? Era o contrário. Hoje entra pela frente e desce por trás. Então você entrava por trás lá, e eu fui atravessar a roleta. E essa mulher, quando me viu, essa mulher começou a gritar e xingar. O motorista parou, o que está acontecendo? Aí, falei, não sei, a mulher está gritando, xingando. Aí ela falou assim, esse camarada aí veio me atormentar. Eu falei, Jesus querido, eu atormentar? Aí uma senhora assim, não, mas o homem aqui não fez nada para ela não. Essa mulher está doida. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu descer que é melhor. Aí eu entendi, falei, Então, como diz o autor aqui, o jejum libera forças espirituais. Testemunho da irmã. O táxi, o cobrador do ônibus, é uma realidade, irmãos. Eu estou falando o que aconteceu comigo, que a irmã está falando o que aconteceu com ela. O jejum faz isso. Às vezes você fica, parece que você está num ambiente sobrenatural. O jejum libera essas forças espirituais. Quando você jejua com razão, com intelecto. Olha, eu estou jejuando para Deus. É o meu culto racional a Deus. Agora, quando você jejua para suas necessidades, Deus também age. Mas quando você jejua por gratidão, pela salvação, para buscar comunhão com Deus, irmãos, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Tem um pastor, ele era pastor aqui em São Caetano, na Vila Barcelona. E tinha uma pessoa que vivia, sabe, era inimigo da igreja. E ele jejuava. E uma vez ele ficou da quarta-feira até o sábado à tarde lá na quarta divisão. E ele veio
para ministrar o culto à noite. Quando ele foi chegando na igreja, que ele tinha um fusquinha, aqueles fusquinha verde antigo lá, aquele verdão lá, ele desceu do fusquinha assim, a mulher estava com a mangueira lavando a calçada, ela caiu endemoniada na calçada com mangueira e tudo. A força espiritual que tem o jejum a Deus. A força. Quando o autor colocou aqui que o jejum libera forças espirituais, olha, e são canalizadas pela oração, isso aqui é uma realidade, irmãos. Nós não podemos, isso aqui não é misticismo, isso aqui não é alegoria, isso aqui são realidades para os cristãos viverem. E infelizmente, irmãos, mas nós vivemos numa época, irmãos, que é difícil. Aonde tem um lugar para você jejuar e orar aqui, passar uma noite orando e jejuando em gratidão a Deus? É difícil. E quando tem uma vigília, o comércio da fé. Não tem mais vigília para você buscar a Deus. Onde você tem a liberdade de buscar a Deus. Onde você vai ter um direcionamento verdadeiro a Deus. Então vamos caminhando aqui. Você vai ver Atos 13, 2, Mateus 17, 21. Você vai ter exatamente para o serviço a Deus. E eis porque sempre devemos associar o jejum e oração. Ambos ao coração quebrantado e contrito, que é sacrifício agradável a Deus. Como devemos sempre associar o jejum e a oração? Jejum sem oração, irmãos, não tem vamos usar a palavra para deixar bem claro, o valor como Deus exige. E quando você olha aqui, você vai ver que exatamente quando Paulo aqui em Atos capítulo 9, verso 9, 3 dias não tomou água e nada comeu. As pessoas, hoje, eu sei que tem pessoas que tomam remédio controlado, não pode deixar de tomar. Mas irmãos, eu por exemplo, quando vou jejuar, eu tomo meu remédio de manhã, eu junto um ponto de guspe na boca e coloco o comprimido e tomo. Porque senão a pressão vai subir. Precisa tomar água. Você pode tomar, ajuntar. Então vamos ver aqui o jejum na Bíblia Sagrada. Aqui do lado da sua lição diz assim, ó, a prática do jejum. Algumas atitudes que acompanham o jejum. Oração, confissão de pecado, lamentação e humilhação. Oração, confissão do pecado, lamentação e humilhação. Outra coisa, quando devemos jejuar? Antes de tomarmos passos decisivos. Como o caso de Esther. Precisava tomar um passo decisivo, uma atitude. Não sabia qual seria a reação do rei. Mas jejuou para Deus ser bom para com ela e o povo, para Deus estender o cetro. E aconteceu. Então, veja bem, segundo lugar aqui, quando deve jejuar? Na busca da vontade do Senhor. Vai fazer alguma coisa? Busca primeiro a vontade de Deus, através do jejum. Quantas vezes a gente toma atitude precipitada e só quebra a cabeça? Porque não busca a vontade. Quando você jejua, você busca a vontade de Deus. Senhor, eu preciso tomar uma direção, eu preciso fazer isso. Irmãos, surge às vezes proposta, e a pessoa fala, senhora, não, eu vou orar a Deus, eu não tenho uma palavra de Deus. Deus não falou nada para mim sobre isso ainda. Eu não posso. E a pessoa, se você for tomar, a oferta é boa, o negócio é bom, eu vou pegar. Rapaz, faz isso não. Faz isso não, jejua antes, ora a Deus antes, busca orientação de Deus, porque na maioria das vezes são propostas humanas. E quando existe proposta humana, o homem não tem compromisso com o que fala. Ele promete uma coisa para você agora, amanhã fala assim, mas não era bem isso não, sabe? O negócio mudou, a coisa mudou, né? O sistema mudou. Não, Deus faz com que você tome a decisão correta. Antes e depois da escolha dos obreiros para a igreja, como no caso de Atos, jejuar e orar, para tomar decisão na escolha dos obreiros. E por que o jejum gera forças? Isso aqui é impressionante. Olha quando você vê aqui Jesus escolhido por Deus, relacionado com Gálatas capítulo 5 e 1 Pedro, o novo homem alimenta-se da mesa do Senhor, o velho homem da mesa dos demônios. E o autor diz aqui, portanto uma greve de fome, decretada pelo novo homem,
tirará a força da carne e produzirá a vitória de Cristo. Quando você jejua, que você mortifica a sua carne, você começa agora a entrar na dimensão do querer de Deus. Entrar na dimensão do querer de Deus. Você mortificar a carne e viver a vida espiritual. Então agora o jejum na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, o jejum era um preceito da lei de Israel. Eles eram obrigados a jejuar. A nação inteira era convocada a jejuar no dia da expiação, conforme Levítico 16:29. Todo mundo jejuando. E eu comecei a ver aqui, quando Jonas foi pregar lá em Nínive, né? Que o rei obrigou até as vacas ficaram proibidas de comer. Os animais, todo mundo. O rei foi radical, ninguém vai comer. Né? Agora hoje os obreiros mandam, não, irmão, você pode comer o que você quiser, você vai escolher o que você não quer, pelo amor de Deus. Não é assim não. Lá em Nínive, lá, a Bíblia fala que o rei fez todo mundo jejuar, não comer nem beber. Então nós temos que ver exatamente essa questão. Israel era a mesma coisa, era a ocasião, né, que eles tinham que jejuar no caso de calamidade nacional e outras coisas que eram conduzidas. Quando você olha para essa questão aqui, vamos ver algumas das circunstâncias em que o povo jejuou, o povo hebreu. Diante da iminência da guerra, pedindo socorro ao Senhor, lá em Crônicas, capítulo 20. Quando você vai ver lá exatamente o rei convocando o povo a jejuar, e o que aconteceu? Deus deu a vitória. O povo tomou uma decisão. Decisão correta. Jejuar, buscar comunhão com Deus, a orientação de Deus para Deus agir. Segunda coisa que nós vemos aqui nessa circunstância que o povo judeu jejuou, confessando pecados e humilhando perante o Senhor, pedindo vida abençoada para as famílias, como em Esdras capítulo 8, verso 21, confessando pecados e se humilhando diante de Deus. Quando o salmista diz, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor, não adianta colocar na nota, Deus seja louvado, ou, né, colocar como se coloca em qualquer lugar, Deus, louvado seja Deus, Deus é o Senhor, tudo isso é bonito. Mas bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Olha, Deus é em primeiro lugar. Vamos jejuar para a nação, vamos jejuar para Deus agir. Então, em atitude de contrição é outra coisa, você se desfazer da sua carne, dos seus desejos, para Deus agir. Quando você entra nessa questão aqui, o profeta Isaías criticou o jejum praticado como simples ritual religioso, que é o que acontece hoje. O jejum não é colocado mais como uma busca de comunhão com Deus, busca de poder espiritual, busca de um relacionamento verdadeiro com Deus, mas sim como um ritual religioso. Ritual religioso. Vamos jejuar, irmãos. Deus aceita, não estou dizendo que Deus não aceita. Deus aceita, mas não é o padrão bíblico. O jejum não é um ritual, é uma coisa racional. Você faz individualmente ou coletivamente, mas você faz com o intelecto, você faz com a razão. E quando você olha para essa questão aqui, rituais não servem para nada. Comunhão com Deus exige atitudes que mostrem a nova vida que temos pelo novo nascimento que Deus exigiu do povo de Israel. Então o jejum, irmãos, é mais do que um ritual. O jejum é como nós vimos aqui, na luz atrás aqui da lição. É uma atividade saudável para a nossa fé. É uma atividade saudável para a nossa fé. Só que muitas vezes, irmãos, nós estamos esquecendo dessa arma. Porque o jejum é uma arma poderosa na vida das pessoas. Então no Novo Testamento, você vai ver aqui exatamente sobre a questão do jejum. Jesus ensinou que quem jejua não deve mostrar-se contristado ou abatido com o propósito de que os outros percebam o seu jejum. Está lá em Mateus 6, do 16 ao 18. Quando você jejuar, não é para ninguém saber não, eu estou jejuando. O fariseu tinha muito isso aí, né? Para mostrar para todo mundo. É como as
não, irmãos, quando você fizer o seu jejum coletivo é diferente, todo mundo sabe que você está jejuando. Mas quando você jejua para Deus, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Olha, vem tomar um café. Não, não quero café. Mas por quê? Não quero, obrigado. Deus abençoe, quero não. Eu estou jejuando. Ou senão fazer que nem o irmão, né? O presbítero, né? Chegando na casa da irmã para fazer aí a irmã falou assim: vocês não vão embora sem comer o bolo. Não, irmão, nós estamos em consagração. Mas o bolo é esse bolo. Então vamos entregar o jejum, porque... Mas, irmãos, não é assim não, né? Você tem um propósito com Deus. Eu vou fazer exatamente acreditar no propósito que eu fiz com Deus. Então, um aspecto importante do ensino de Jesus sobre o jejum está em Mateus 17, 21. Vamos ler esse texto que é muito importante para nós. Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Diz assim, Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, o aspecto importante do ensino de Jesus sobre o jejum está em Mateus. O Senhor menciona o jejum e a oração como fonte de autoridade sobre poderes espirituais malignos. Irmãos, para quebrar as barreiras espirituais do mal, não é fácil. A guerra no reino espiritual é uma batalha. Irmão, se Daniel estava orando e o capeta ficou lutando com o anjo ali que vinha trazendo a resposta para Daniel durante todos aqueles dias, imagine com a igreja hoje. Que batalha que existe aqui em cima, irmãos, quando a igreja está orando. O reino espiritual não é visto com os olhos humanos, os olhos da carne. É visto pelos olhos da fé. Essa batalha espiritual, você vai ver exatamente quando a sua comunhão aumentar com o Senhor. Então, veja bem, o Senhor menciona o jejum e a oração como fontes de autoridade sobre poderes espirituais malignos. O próprio Jesus fez o jejum de 40 dias. Mateus 4. Pelo jejum, oração e o poder da palavra, venceu o diabo. Se Jesus tivesse jejuado, você acha que ele teria vencido? Mas Jesus era Deus. Mas ele estava no corpo humano. E ele provou para Satanás que no corpo humano, em comunhão verdadeira com Deus, a pessoa tem autoridade de vencer as tentações do diabo todas. Porque o diabo ofereceu para Jesus tudo que o corpo humano gosta e necessita. Ofereceu alimento, ofereceu domínio sobre todos os reinos do mundo. É tudo que o ser humano, o corpo humano gosta. Só que Jesus venceu pela sua abstinência da carne. A mesma coisa somos nós cristãos. Nós vamos vencer as hostes do mal, os espíritos do mal, a força do mal, é através do nosso corpo em comunhão com Deus. Então nós vamos vencer. E quando a gente olha para essa questão aqui, você vai ver, a igreja primitiva jejuava antes de tomar decisões importantes, como lá em Atos. Irmãos, esse é um outro problema sério que estamos vivendo hoje nesse mundo do meu Deus. As pessoas não estão mais preocupadas em jejuar para consagrar obreiro. Hoje se consagram os obreiros exatamente por uma questão de valores, né, terrenos, e não pelos valores da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente olha para essa questão aqui, vamos ver aqui, agora o terceiro tópico aqui, sobre devemos jejuar. Diz o autor aqui, sabemos que o jejum deve ser praticado não para alcançarmos bênção de Deus pelo alto flagelo. Eu vou jejuar, eu vou me descabelar, eu vou deixar meu corpo com fome, eu vou deixar meu corpo com sede, e Deus vai ter que me dar a minha bênção. Irmãos, isso aí não é jejum. Eu vou abster da água, do pão, do sexo, para buscar exatamente a Deus um favor imerecido de Deus, porque ninguém merece o favor de Deus. Graça é favor imerecido.
Bênção de Deus, Deus dá a sua bênção da maneira que Ele quer, quando Ele quer. Eu não posso determinar ou mandar Deus fazer, porque Ele é Senhor, eu sou servo. Então não é pelo alto flagelo que eu vou adquirir a bênção de Deus, mas sim pelas misericórdias de Deus e pela bondade de Deus. Quando pegamos, volta lá em Crônicas capítulo 20, o rei jejuou para ir numa batalha, a nação jejuou. O que aconteceu? Deus agiu. Deus agiu. Não foi pelo alto flagelo, mas sim por uma necessidade colocada diante de Deus como necessidade. Irmãos, se nós pegarmos as nossas necessidades e colocarmos diante do Senhor com sinceridade, como Jesus se ensinou em Mateus 6, buscar em primeiro lugar a reino de Deus e sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Deus pode acrescentar? Pode, irmãos. E como pode? Deus pode fazer coisas infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, a Bíblia diz. Ou nós cremos nisso ou não cremos. A questão muitas vezes está no erro daquilo que é feito. Não é pelo alto flagelo. Eu jejuei como Israel, lá em Zacarias capítulo 7. Fiz no 5º, no 7º, no 8º mês não aconteceu nada. Você se autoflagelou tentando negociar com Deus. Senhor, eu vou jejuar porque eu estou necessitado disso, o Senhor sabe. Mas eu não vou negociar com Deus. Eu estou colocando diante de Deus a minha necessidade. Esther colocou diante do povo a situação. Vocês jejuem e orem para Deus agir na vida do rei. Olha o que diz o autor aqui. Olha aqui. Sabemos que o jejum deve ser praticado não para alcançarmos bênção de Deus, pelo alto flagelo. Não é pelo mérito da questão, mas é pela graça de Deus. Mas para a revelação do genuíno arrependimento. Muitas vezes, irmãos, as consequências das nossas necessidades é que nós não procuramos direcioná-las a Deus. Porque tudo nesse mundo tem as consequências. Nós fazemos algumas coisas muitas vezes e depois lá na frente vem as consequências. E nós estamos pagando as consequências sem lembrar do que provocou aquilo lá. Aí é que entra a contrição. O salmista diz assim: perdoa até aqueles pecados que são ocultos. Porque às vezes acontece isso em nossa vida. E na vida de todo mundo, todo ser humano. Lá na frente vem a consequência de uma coisa que você fez hoje. E você não se lembra dela, às vezes esqueceu, entrou no esquecimento. Mas o que Deus quer é que nós, veja bem, nós venhamos a colocar diante de Deus que aquelas consequências, muitas vezes, foram atitudes erradas, tomadas erradas, ou coisas assim por diante. Então, na experiência cristã, nos tem demonstrado, sobejamente, que após a prática da oração com jejum, acontecem fenômenos sempre ligados a manifestações extraordinárias do poder de Deus, como a irmã citou, como eu citei. Depois da oração do jejum, feito a Deus, em agradecimento a Deus, em contrição a Deus, não é autoflagelo, não é levar uma cruz nas costas, não é carregar um fardo pesado, não é nada disso, mas é um culto racional, com entendimento, com glorificação ao Senhor. As coisas, as manifestações extraordinárias vão acontecer. Deus abre portas. Deus abre. Irmãos, minha filha Keila, você vê a Keila quietinha assim, mas a Keila, olha, pensa numa pessoa que recebe bênção. É que ela não conta, Keila, conta as bênçãos que você recebe. Porque eu vou te falar uma coisa para você, olha, mas de aquela maneira quietinha, ela vai para a escola trabalhar, entrega o seu jejum meio-dia, mas é feito de coração, ela faz exatamente para agradecer a Deus, e recebe de Deus. Meu Deus, filha, você, olha, é coisa impressionante. Por quê, irmãos? Faz com sinceridade, faz de coração. E às vezes eu fico preocupado, porque, irmãos, feriado, vamos jejuar. Às vezes a pessoa jejua não porque ela quer jejuar, mas jejua por uma obrigação, por um dever. E não deve ser assim.
eu vou jejuar agradecendo a Deus, eu vou jejuar porque eu tenho um compromisso com Deus, eu quero louvar o Senhor, agradecer o Senhor. É voluntariamente, voluntário. E quando você olha essa questão aqui, você vai encontrar aqui o autor dizendo que o jejum e a oração traz maior poder na evangelização, nos dons espirituais, traz libertação das pessoas, dos espíritos imundos, maior alegria no espírito com louvor, mediante edificante da vida, de vidas mais dinâmicas, maior alegria com louvor. Irmãos, a pessoa que jejua e ora, ela tem prazer em louvar o Senhor. Ela tem prazer, ela canta, ela se alegra, ela louva o Senhor. Então, a vida dela é mais dinâmica, ela é mais frutífera na parte espiritual. Por que isso, irmãos? Porque é a comunhão com Deus, é o que o jejum e a oração leva, ela em uma vida de comunhão com Deus. E o grande problema das igrejas não é o fanatismo de alguns que vivem só orando e jejuando, mas é o mal de uma grande maioria que quase não ora e não jejua. Porque é muito fácil criticar quem ora e que jejua e cobra dos outros. Mas a questão é que as pessoas também não deveriam cobrar, porque eu faço, porque eu aconteço, eu vou na vigília, porque eu vou no monte. Irmãos, você deve ir, mas guarda para você que Deus está sabendo. É como oração. Entra no seu quarto, fecha a porta, apaga a luz, ninguém precisa saber o que você falou com Deus. É o seu Pai Celeste que em secreto te vê e vai responder. O jejum é a mesma coisa. Não precisa cobrar dos outros. Ah, porque eu vou na vigília, não vou na escola bíblica porque eu vou na vigília. Não vou na escola bíblica, eu vou no monte. Espera aí, que negócio é esse? Vai no monte, vai na vigília, mas vem na escola bíblica. Aprender da palavra de Deus. Então o grande problema das pessoas não é os que vivem orando e jejuando, mas é a grande maioria que não tem essa prática. Então o mal é uma grande maioria que quase não ora, não lê a Bíblia, não estuda, não faz nada. Então, aqueles que experimentam o jejum com oração, podem testemunhar com humildade sobre a grande bênção desta prática nos lares das igrejas. Lancemos fora expedientes humanos e nos firmemos na prática bíblica. Lancemos fora expedientes humanos. É interessante, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Você fala assim, eu estou com dor de cabeça, a pessoa tem um remédio para você. Né? Não sabe nem porque a dor de cabeça está na pessoa, né? Às vezes é um problema de estômago, de fígado, uma série de coisas, né? Pressão e tudo mais. Mas todo mundo tem um remédio, né? A mesma coisa é a questão hoje no cristianismo, né? As pessoas têm solução para tudo. Você ouve programa de rádio, cada um tem um método para você ser vitorioso, para você ter comunhão com Deus. Irmãos, expediente humano não funciona na vida de fé e na vida de comunhão com Deus. Porque se fosse assim, irmãos, olha o que teria de gente aí, né? Pastor Manuel? Teria de gente abençoada aí, seria uma grandeza. Mas não são os expedientes humanos que funcionam, não, irmãos. O que funciona é a prática bíblica. É a Bíblia que funciona na nossa vida de regra, fé e prática. Então podemos usar aqui a ilustração de Atos capítulo 13, capítulo 14, que é sobre a questão dos chamados, dos líderes missionários, ungidos por Deus, através do Espírito Santo e através da igreja. Irmãos, agora o quarto capítulo aí, quarto parágrafo, diz assim, o jejum que a Bíblia recomenda. Agora, o jejum que a Bíblia recomenda. As circunstâncias e a comunhão com Deus irão dizer o tempo e o modo para o seu jejum. Gostei muito disso. As circunstâncias e a comunhão com Deus irão dizer o tempo e o modo para o seu jejum. Vai ser um dia? Vai ser uma semana? Vai ser um mês? São as circunstâncias que diz. É a minha necessidade. Ou é o meu planejamento, o meu projeto. Sabe, irmãos, nós vivemos em uma época em que às vezes na semana que antecede a Santa Ceia, são poucas pessoas que jejuam. São poucas pessoas.
E quando você passa uma semana em louvor e gratidão ao Senhor em jejum, a Santa Ceia para você é diferente. Não é para os outros, é para você. Para você é diferente. Você está num outro ambiente que as pessoas estão comungando com você, colocando a mão no prato ali, tirando o mesmo pão que você vai comer. Elas estão num ambiente e você está em outro completamente diferente. A sua Santa Ceia é diferente da pessoa que está com você ali compartilhando naquele culto. Por quê? Porque você está em comunhão, você está em adoração, você está em louvor e gratidão a Deus durante toda aquela semana. Então aquele ato naquele dia é diferente dos demais. Irmãos, às vezes tem pessoas que chegam no culto da Santa Ceia atrasado, não ora, só ora quando a igreja ora, participa da Santa Ceia como se fosse, uma obrigação e vai embora. Não é assim, irmãos, não é desse jeito não. Então o jejum, veja bem, depende das circunstâncias e a comunhão com Deus irão dizer o tempo e o modo para o jejum. Olha, de que maneira eu vou participar da Santa Ceia? De que maneira Deus vai responder à minha oração? Solucionar os meus problemas? Irmãos, eu passei por problemas difíceis na minha vida profissional. E certa feita, devido que trabalha em empresa grande, sabe que às vezes acontecem muitas coisas que você tem que, você é chamado e você tem que dizer a verdade. Nós como cristãos temos que falar a verdade. E muitas vezes você tem que ter sabedoria para dizer a verdade. E eu passei mais de 15 dias orando e jejuando a Deus, pedindo para Deus me dar sabedoria para na hora não mentir e falar a verdade. E interessante, irmãos, que até o momento que eu cheguei diante da chefia e das autoridades que estavam ali investigando o caso, eu não tinha a resposta, mas na hora Deus me deu a resposta, da maneira que eu fiquei livre do enrosco. Veja bem, porque eu não estava no enrosco, mas eu sabia do enrosco, porque o meu chefe fazia parte do enrosco. Só que eu não queria estar comprometido com aquilo lá, e muito menos ser o dedo duro da questão. Mas Deus nos deu sabedoria para dizer para a pessoa, faça assim, assim que vocês vão pegar. Como você sabe? Faça assim, assim, você vai pegar. Pronto, fizeram, não deu outra. Foram 42, foi 46 embora, mandaram embora por causa dessa resposta. Fizeram, isso, pegaram. Não precisei me envolver. Irmãos, quando você ora e jejua, Deus dá sabedoria. Por que Deus dava sabedoria a Daniel? Para interpretar sonhos, interpretar visões, através do jejum e da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não é isso? Agora pega o jejum de Daniel. Olha, Daniel se absteve das iguarias do rei. Não foi só isso não. O jejum dele era jejum absoluto. Ele não quis comer a comida do rei lá. E pegou o outro alimento que não fazia parte do cardápio do rei. Mas ele também jejuava como deveria jejuar. Então vamos ver aqui, outra coisa aqui. Deve ser, a circunstância e a comunhão com Deus irão dizer o tempo e o modo para o jejum. Não existe um tempo determinado, existe a necessidade. Se precisar jejuar uma semana, vou jejuar uma semana. Se precisar jejuar um mês, vou jejuar um mês. O que vai depender é a circunstância e a necessidade. Bom, então vamos lá, deve ser de intensidade idêntica aos problemas que enfrenta na realização da obra do Senhor. Se acontece alguma coisa de extraordinário na obra, ou negativamente, de que maneira você vai resolver? Jejuando e orando. Para acontecer as coisas sobrenaturais, jejuando e orando. Eu sempre falo, a igreja caminha mais de joelho do que a passo largo. Porque a passos largos ela pode inchar, mas não cresce. De joelho ela cresce. É ou não é, pastor?
de joelho ela cresce. Hoje as pessoas estão caminhando a passos largos. E não é assim, irmãos. A igreja caminha de joelho. Jejum e oração faz parte da vida da igreja. Da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é da placa, denominação. Não, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jejum e oração faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que ensinou assim. Então, no jejum prolongado, é aconselhável retirar-se para um lugar à parte. Como Jesus fazia, como os discípulos faziam. Irmãos, se nós não tivermos um lugar para você ir e fazer esse tipo de trabalho, fica difícil. Fica difícil. Você se sair. E outra coisa, irmãos, hoje então está mais difícil ainda por causa desse abençoado celular. A pessoa vai para um jejum, vai para uma vigília. Você vai na vigília, o celular tocando direto lá. E o nego sai para atender celular, o outro sai para... O outro a conversa... Espera aí. Você não foi jejuar. Você não foi orar. Você não foi buscar comunhão com Deus. Sai desse mundo. Desliga celular, desliga tudo. Olha, eu estou lá. Se precisar de alguma coisa, depois vou deixar desligado. Tal hora, assim, eu vou ligar para... Se tem alguma mensagem, se não tiver, amém. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Fica difícil, nesse mundo que nós vivemos, de comunicação instantânea. O que acontece lá na Europa, está sabendo aqui no mesmo momento. Então, essa questão é um problema sério. Então, nenhum jejum prolongado é aconselhável... Num jejum prolongado... É aconselhável retirar-se para um lugar à parte. Jesus foi para o deserto quando jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum pode ser total ou parcial. Depois de um jejum prolongado, aconselha-se uma dieta de alimentos leves. Não é você estar com fome e já vai encher a barrigona não, que você pode sofrer as consequências. Às vezes o seu intestino não está preparado, né? O seu metabolismo vai sofrer as consequências. Então, tomar cuidado. Lembra quando a gente jejuava o dia todo em São João Clímaco? Chegava à tarde, tinha aquela canjinha? É a melhor coisa. Tomava aquela canjinha 3, 4 horas da tarde, né? E ia para casa, né? Então, é a mesma coisa, gente. Tomar cuidado. Agora, você fica sem comer, sem beber, e de repente você toma 3, 4 copos d'água e enche a barriga de arroz e feijão, é um problema sério. Não nos esquecemos de que Deus não requer o absurdo e o prejudicial do seu servo. Deus não quer que você faça nada além das suas forças e das suas convicções. Irmãos, cuidado com isso. Porque, olha, tem muitas pessoas que às vezes, irmãos, vai além das suas forças. Vai além das suas convicções. Então, Deus não requer o absurdo e o prejudicial do seu servo. Deus, veja bem, o que não é de fé é pecado, como diz Romanos 14, 23. Deus não quer o sacrifício, como o autor colocou aqui exatamente, sobre essa questão do flagelo. Como fazia, lembra os profetas de Baal lá que Elias desafiou? Que eles se flagelavam, se autoflagelavam, se cortavam, se faziam. Deus não quer nada disso, não. O que o Elias fez? Consertou o altar e disse: Senhor, se o Senhor é Deus, Israel, desceu fogo. Deus não quer mutilação. Eu vou sacrificar minha carne, como fazia os eremitas da Idade Média, né? Ou da história da igreja, que saíam e lá para os desertos e viviam naquelas montanhas, naquelas cavernas. Deus não quer nada disso, não. Deus quer exatamente consciência. Eu vou fazer isso em favor da minha pessoa, porque eu sei que um Deus que eu sirvo vai fazer em meu favor. Olha o que diz aqui o autor. O jejum recomendado pelo profeta Isaías 58:9 deve ser o seguinte: não alimentar a injustiça. Não alimentar a injustiça. Você jejuar para Deus fazer alguma coisa em seu favor que você não merece?
como pessoas, né, às vezes jejum, para Deus fazer alguma coisa, a mulher para Deus matar o marido para Deus matar a mulher. Isso, meu irmão, já aconteceu? Eu já fui participar de uma campanha, mas por que essa campanha aqui? Aí a irmã falou assim, não, é porque o marido não quer nada com Jesus, então eu estou orando para Deus, ou Deus recolher ele, ou Deus, ele se separar de mim. Ah, então tá certo, eu estou fora. Deus não aceita esse tipo de jejum, irmão. Isso é sacrifício de tolo. Então, não alimentar a injustiça. Se tirar do meio de ti o jugo. Olha só, outra coisa. Não alimentar o ódio. Se tirares o dedo que ameaça. Tem pessoas, irmão, que vão jejuar porque não gosta da pessoa, vou jejuar para Deus fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Não, irmão, não é assim não. Deus não recebe esse tipo de coisa. Ah, eu vou jejuar. Você vai ver com meu Deus. Espera aí, que negócio é esse? Deus não faz, irmãos. Deus não recebe esse tipo de coisa. Deus não recebe, não. Outra coisa, não alimentar as ofensas. Se tirares o falar injurioso. Muitas vezes as pessoas ofendem. Ah, agora eu vou jejuar, vou orar para Deus tratar com aquela pessoa. Meu Deus, irmãos, isso aí não funciona. Outra coisa, ser justo e íntegro, exatamente, os benefícios desse jejum virão àquele que teme ao Senhor. Ser justo e íntegro diante do Senhor, diante da sua santa e bendita palavra. Agora vamos ver aqui os exemplos de líderes que jejuaram. Moisés, lá em Êxodo capítulo 34, quando foi receber as tábuas da lei, Moisés jejuou durante 40 dias. Irmãos, para receber alguma coisa de Deus, não é de qualquer maneira. Ah, pastor, mas fulano de tal, ele não é nem crente. Irmãos, uns nasceram para dominar, outros nasceram para ser dominado. Deus não é injusto, porque senão nós vamos entrar na teoria da ebiose, né? Que Deus não é injusto. Veja bem, Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Olha, não é porque existe o pobre, Jesus falou assim, os pobres sempre têm convosco com os discípulos, assim, ó, podia pegar esse dinheiro aí e dar aos pobres. Não, sou pobre sempre vai existir. Não é porque eu sou necessitado, como diz o salmista, sou pobre necessitado, que Deus não está comigo. Não é isso não. Não é isso não. A questão aqui é, Moisés foi receber as tábuas da lei, ele jejuou por quê? Porque ele sabia que para estar diante de Deus, não é de qualquer maneira. Deus exige da nossa parte, veja bem, alguma coisa diferente. Você sabe que o cristão, ele recebe de Deus, já na sua conversão, o Espírito Santo. E agora ele, como filho de Deus, ele tem direito de se chegar ao Pai. Quando você, hoje nessa nova criação, metodologia da criação é diferente. Os filhos chegam ao pai de qualquer maneira, e às vezes até xingando, falando grosso, né? Mas na época que existia uma criação adequada, Valdevino, você chegava no seu pai de qualquer maneira? E se chegasse, o que ia acontecer? Hã? Então, tinha que pedir bênção e chegar. A mesma coisa nós, como filhos de Deus, irmãos. Não é de qualquer maneira. Já vou chegar. Moisés sabia que para receber de Deus, tinha critérios, tinha condições específicas. Ele sabia, porque ele já tinha tido uma experiência com Deus lá no deserto. Que a gente esquece é disso aqui. Quando ele estava cuidando do rebanho do sogro lá, que ele viu a sarça ardendo, virarei para lá e verei essa maravilha, porque o fogo queima e a sarça não se consome. Chegou lá de sandalhão e tudo. Moisés, tira as sandálias do pé, porque está aqui a terra santa. Ele sabia que para chegar diante de Deus, tinha condições. O jejum e a oração é para nós termos essas condições de recebermos essa força espiritual, de recebermos esse algo sobrenatural de Deus em nossa vida. São condições, não é de qualquer maneira. Irmãos, para nós recebermos de Deus, minha esposa, a Cleide, ela
Você vê a Cleide assim, mas a Cleide tem umas teorias que às vezes eu fico até preocupado. Ela fala assim, eu gosto de ouvir falando pregar porque a mensagem dele é sempre diferente. Agora, tem uns pregadores que só tem 3 mensagens, é verdade. Você ouviu as 3 mensagens? Você, né, pastor Manuel? Você já, do que ele for pregar, você já sabe. Então você pega o texto bíblico e a pessoa destrincha o texto bíblico. Essa pessoa, ela tem comunhão com Deus, tem comunhão com a palavra de Deus. Ela não é repetitiva. Quando se tem comunhão com Deus, se torna uma pessoa repetitiva. Moisés sabia que existiam condições para chegar diante de Deus por causa da experiência que ele teve lá atrás. Moisés, tira as sandálias do pé. Opa, para me receber de Deus tem condições. Para mim estar diante de Deus tem condições. Outro líder aqui, Israel. 1 Samuel, capítulo 7, verso 6. Reconhecendo que havia um pecado, os israelitas jejuaram durante um dia e confessaram as suas faltas. É claro, perderam tudo, perderam até a arca. Agora tem que jejuar e confessar mesmo. Ué, como diz o caipira da minha terra, está no mato sem cachorro? Perderam comunhão com Deus, perderam tudo. E aquilo que eles tinham mais importante para eles era a arca de Deus. E os filisteus tinham levado. Ô irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes aqui isso é ensinamento para nós, igreja do Senhor. Outro líder que nós vemos aqui orando, jejuando, Elias, lá em 1 Reis 19, após alimentar-se com a comida trazida por um anjo, levantou-se e caminhou durante 40 dias em jejum até o Monte Horebe. Está lá em 1 Reis 21, 27. Elias, irmãos, Elias com aquele homem tremendo desafiou os 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera, e fez tantas coisas agora, vai lá para a caverna, e agora o anjo traz comida para ele, e durante 40 dias, 40 noites, ele jejuou, até chegar onde? Lá no Monte Horebe. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, a nossa vida, ela é levada para a caverna. Por quê? Não estou condenando o profeta Elias. Mas você pega 1 Reis 17, o profeta Elias, segundo a minha palavra não vai chover. Mas pagou caro por isso. Deus fez o que ele falou, mas pagou caro por isso. Desafiou os profetas todos, como Deus tinha determinado, desafiou. Pagou caro, fugiu de uma mulher. Entrou na caverna, numa depressão terrível. E agora Deus, chama ele. E ele diz assim, melhor é morrer porque só eu fiquei. Não, tem mais 7.000 aí que não dobrou o joelho não. E nem beijou Baal não. E é interessante que quando ele pede a morte, Deus fala, tá bom, então você vai ungir lá Eliseu. Você vai ungir lá, vai ficar no seu lugar. Você quer morrer, mas eu não vou te matar não. Eu vou te recolher. Eliseu vai ficar no seu lugar aí, e Eliseu fez um ministério tremendo. Então nós aprendemos muito com Elias também. Outra coisa, Esdras, capítulo 10. Jejuou e chorou quando soube da transgressão dos que haviam voltado do exílio. Jejuou e orou quando soube. Ficou sabendo o que estava acontecendo com o povo. Espera aí, o povo com casamento misto, com pessoas que Deus tinha falado para não acontecer. De que maneira eu vou resolver esse problema? Como que vai ser resolvido esse problema? Se não for através de Deus. Deus tinha determinado o povo não fazer. O povo fez. E agora? Irmãos, tem coisas que só Deus pode fazer. E só através do jejum e da oração. Não existe outra arma para você fazer. Não toma atitude com as suas mãos que você vai fazer a coisa errada. Só cabe a Deus fazer. E quando você olha para essa questão aqui agora, você vai ver aqui, o Esdras chorou quando soube a transgressão das pessoas, teve que tomar uma decisão, tomou a decisão, olha, vai ter que apartar das mulheres, dos filhos, e com certeza muita gente chorou, se lamentou, mas fizeram. Daniel no capítulo 10, jejuou durante 3 semanas, abstendo-se dos manjares de bebidas, de tudo, jejuou. Daniel, está no capítulo 10. Esther e todo o povo judeu
diante do iminente genocídio, jejuaram por 3 dias. Irmãos, isso aqui são exemplos para nós de que o jejum e a oração, ele pode mudar editos dados pelos reis. O governo pode soltar uma lei. Mas se a igreja estiver em jejum e oração com Deus, em comunhão com Deus, buscando a presença de Deus, Deus pode mudar? Pode, irmãos. Como que pode mudar? E muda mesmo. Quando a gente olha para essa questão aqui, tanto de Daniel como de Esther, nós vemos isso. Jesus, em Lucas capítulo 4, antes do início do seu ministério, retirou-se para o deserto e jejuou durante 40 dias. Quando você pega esse texto que você vai ver, quando chamou seus primeiros discípulos, Jesus tinha passado um período de oração. Paulo, em Atos capítulo 9, após sua conversão, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Porque Paulo teve um ministério tremendamente abençoado. Porque Paulo era um homem de jejum e oração. Ele vivia sob a oração e sob o jejum. Embaixo da oração e do jejum. E ele pedia oração, não tinha vergonha de pedir oração para as pessoas orarem por ele. O que nós aprendemos? Redundância dessa lição. A nossa comunhão com Deus, ela pode ser constante e só depende única e exclusivamente de cada um de nós. São as nossas ações, as nossas atitudes que nos levam a fazer a diferença na vida devocional, na vida congregacional na igreja. São exatamente as nossas atitudes. Se nós buscarmos a Deus, o que a Bíblia diz? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Deus está conosco, está, irmãos, através do Espírito Santo, através da sua palavra, através das pregações, através dos louvores. Mas se nós queremos esse Deus conosco, nós queremos essa comunhão verdadeira com Deus, nós queremos nos alimentar desse Deus, nós queremos viver essa vida de intimidade com Deus. Porque a vida de intimidade com Deus, ela nos leva exatamente a desfazer muitos desejos da nossa carne, o desejo do nosso eu. Irmãos, porque às vezes, às vezes eu não consigo entender e de repente eu sou obrigado a parar e entender. Porque muitas pessoas às vezes deixam de prestar um culto a Deus por causa do churrasco, com a pessoa que não é cristã, para ficar ouvindo aquelas músicas, aquelas coisas todas, ouvindo conversa mole, porque ela prefere, a sua carne deseja mais o churrasco do que o culto a Deus. Como é que você vai condenar uma pessoa dessa? Se ela não tem uma experiência verdadeira com Deus, se ela não tem o desejo de ter uma vida ativa com Deus. Se os prazeres dela estão nesse mundo, está na convivência do sistema que traz tudo quanto é gosto para a carne. Tem pessoas que deixam de prestar um culto a Deus simplesmente por causa de uma festa. Para comer um pedaço de bolo, para tomar um guaraná. E para ouvir conversa mole? Você vai fazer o quê? Agora, quando você tem uma vida de jejum e oração, a coisa é diferente. Aí você vai lembrar com o salmista: mais vale um dia nos seus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da tua casa do que habitar as tendas da impiedade. Olha só o que nós aprendemos aí. A pessoa que tem uma vida com Deus, a sua vida está focada em Deus, e está em comunhão com Deus, e está na casa do Senhor. Preferiria estar à porta da tua casa do que em outras partes 1000. Ô irmãos, ou do que habitar na tenda da impiedade. Então, irmãos, o jejum é uma arma. É uma arma que deve ser usada pelos cristãos. Assim como a oração, o jejum, a leitura da Bíblia Sagrada são armas poderosas para a nossa vida de regra, fé e prática. Se nós quisermos, irmãos, sermos mais do que vencedores,
por aquele que nos amou, nós temos que colocar em prática essas ferramentas que Deus nos dá e que nós temos ensinamentos através desses homens e servos de Deus aqui que viveram no passado. Que o nosso jejum seja um jejum de gratidão, um jejum de retidão diante de Deus. Não vamos jejuar por coisas insignificantes, mas vamos jejuar especificamente, Senhor, aqui está a minha necessidade, eu colocar diante do Senhor, eu estou jejuando para a solução desse problema. Senhor, está diante de eu estou jejuando devido a essa enfermidade. Deus vai agir? Vai, irmãos. E se Ele não agir, amém. Não é porque eu jejuei e orei e Deus não fez, que eu vou deixar de jejuar e orar, não. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. Vou continuar orando e jejuando a mesma coisa. Porque se Deus não fez, Ele sabe o que é melhor para mim. Porque às vezes o nosso jejum e a nossa oração é para o momento. Mas Deus está sabendo o que vai acontecer lá na frente. Agora, para você entender, concluindo. Quando Deus chegou lá para o rei, Ezequias falou assim, ó, coloca a sua casa em ordem, que você vai morrer. O camarada estava no auge do seu reino, vivendo na plenitude, né? O que ele fez? Virou o rosto, chorou, Senhor, e fez aquela lamentação, aquela coisa toda, né? Aí Deus manda o profeta Isaías e falou assim, eu vou acrescentar mais 15 anos. Foram os 15 piores anos da vida daquele rei. Para começar, gerou um filho chamado Manassés, que a Bíblia fala que foi o pior rei de Israel. Levou o povo à apostasia geral. E as pessoas pregam como Deus aumentou 15 anos a vida do rei Ezequias. Não é isso? 15 anos perdidos. E quando chega no fim da vida dele, que vai o pessoal ver lá, visitar ele lá para fazer visitas, que ele mostra tudo, que o profeta chega assim, o que viram na tua casa, do teu reino? Viram tudo. Do mesmo jeito que eles viram, vão levar tudo. Boa essa palavra, que não vai acontecer nos meus dias. Quer dizer, o problema é dos meus filhos, o problema é deles. Eu estou bem, o resto se dane. É o que dá para entender lá no texto de Isaías. Deixa bem claro isso. Não vai acontecer nos meus dias, está tudo bem. Boa essa palavra. Não vai ser comigo o problema. Nós temos que jejuar consciente e orar de uma maneira, irmãos, que é para o nosso bem e para o futuro. Os futuros líderes, os futuros obreiros, o futuro da igreja, dos novos convertidos. Jejuar para que Deus levante homens e mulheres compromissados com a sua palavra e compromissados com a sua obra. Não vamos fazer como o rei Ezequias, não. Eu sei que muitas vezes a gente não entende esse texto aqui, mas abre a sua Bíblia aí, para você entender esse texto aqui, para nós não falarmos somente com as nossas palavras. Mas Isaías 39 aí. Isaías capítulo 39, a partir do verso 5. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Não se preocupar com o futuro. Jejuou e orou para que Deus acrescentasse seus dias, mas não preocupado com os outros. Não preocupado com a família, com o futuro. Ele nem se preocupou com os filhos dele, com a família dele, não. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque se Deus não responder, o que Deus tinha dado a sentença dele? Coloque sua casa em ordem que eu vou recolher você. Se ele tivesse partido, ele tinha eliminado um monte de problemas. Ah, mas Deus é soberano, já está no plano de Deus. É verdade, Deus é soberano. Deus sabia que ele não ia aceitar a morte? Sabia. Só que eu estou dizendo que foram os piores 15 anos da vida de um reinado de um rei próspero. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós
e venha nos dar entendimento para fazermos um jejum racional com entendimento, para que não possamos perder o foco, que o nosso foco é comunhão com Deus, para Deus liberar forças espirituais para nós vencermos as tempestades desta vida. Amém, irmãos? Deus abençoe. Diago Luciano.